Na vida existem processos distintos, existem circunstâncias. O que é circunstâncias? É a adversidade que o mundo te apresenta. Nós estamos agora vivendo uma circunstância causada pela Covid. E todos nós estamos sofrendo essa circunstância. Nós, servos de Deus ou não. Tem vezes que nós sofremos uma circunstância que tem a ver com a economia enfraquecida, onde os empregos vão diminuir, e às vezes muitas pessoas, servos de Deus, se veem desempregadas, mas vítima de uma circunstância. Circunstância, ela não é um processo que Deus criou, é algo que ocorreu por causa dos acontecimentos que ocasionaram essa situação, circunstância da vida. E sofremos por causa de circunstâncias, mas Deus ele abre portas onde não há portas. Deus ele providencia em tempo de sequidão a água, mesmo que seja extraída da rocha. Ele não vai permitir que o servo teu passe necessidade. Ele vai levantar homens e mulheres para auxiliar aquele que está passando por momentos difíceis, que é vítima da circunstância. Mas em circunstâncias difíceis, promovidas pelos acontecimentos, nós somos diferentes porque temos esperança. Porque o amor de Deus está em nós. E o Consolador está ali para nos consolar e nos fortalecer. Existe um segundo processo, que é quando nós somos vítimas de nós mesmos. Vítimas do pecado. Quando nós aderimos a um momento de tentação e o pecado bate em porta. Às vezes também uma decisão errada, uma atitude incorreta, falta de sabedoria ali, falta de um bom senso, o bom uso com as palavras, quando os casamentos se desfazem e um ao outro lutando para poder reatar o laço, porque havia amor, mas não havia entendimento. Por falta de sabedoria, por falta de autocontrole, de domínio próprio, por falta de entender, de diálogo, houve separação. Uma consequência causada pela atitude que tomou, pela decisão que tomou. Um certo dia, estava em casa, não quis ir trabalhar. No outro dia, ao ir trabalhar, o patrão o despediu. Por que despediu? Porque ontem você não veio trabalhar, você não avisou que não vinha. Por isso você está agora recebendo a carta de dispensa. Davi sofreu um grande golpe. Era para ele estar na guerra junto com seus soldados, mas escolheu ir ficar na sua realeza, no palácio. Subiu ao terraço e ao observar uma mulher tomando banho à distância, o coração dele desejou aquela mulher, a ponto de cometer adultério com ela, porque ela era casada, e a ponto de planejar um homicídio, um assassinato. Por causa disso ele ficou 13 anos sem sentir a presença de Deus. E ele vai dizer: olha, me tira a realeza, me tira a coroa, me deixa passar por necessidade, mas não me tira o teu Espírito Santo, não me tira o que é de mais precioso. Eu posso ficar sem a realeza, sem a coroa, eu posso ficar sem o dinheiro, sem o poder, mas eu não quero ficar sem sentir a tua presença. Perdoa o meu pecado. Uma outra coisa que acontece, que é quando Deus ele quer nos provar. Aí é diferente da circunstância, e é diferente do pecado em si, ou do ato impensado, da falta de sabedoria ao tomar decisões. Mas Deus ele vai criar uma situação, e ele tira a pessoa da bonança, coloca na escassez. Ele tira a pessoa do emprego, o deixa desempregado. Ele quer falar. Ele tira a pessoa da saúde, o faz ficar enfermo. Ele quer dizer: olha, você não tem me ouvido, então eu vou fazer com que você me ouça. Eu vou pegar e fazer com que você só tenha uma opção: pedir socorro.
Eu vou calar as vozes. Você não vai mais ter tantas vozes, tantos pensamentos. Você vai me buscar, porque está escrito que eu sou o socorro, o refúgio, presente na hora da angústia. Tem gente que não sabe ser guiado pelo Espírito Santo quando está vivendo um momento de bonanças. E às vezes Deus tem um projeto especial na vida daquela pessoa. Então Ele vai criar uma situação, Ele vai criar, chamado-se provação. Então, olha, provação não é circunstância, provação não é consequência de um ato próprio tomado por si mesmo. Provação é um ato de Deus. Provação é algo que Deus cria. Não sabemos quando é a provação, a menos que o Espírito Santo nos fale. Mas sabemos quando é tentação, e sabemos quando é circunstâncias. Agora, é importante saber e entender que quando nós estamos passando por momentos em que nós causamos aquela tristeza, nós não podemos gastar energia pensando no problema, gastar energia presos no sofrimento. Nós temos que gastar energia pensando na causa do sofrimento, porque se nós trabalharmos a causa, o sofrimento será diminuído ou extirpado. Porque quando você trabalha a causa, aí Deus ele vai transformar aquela tristeza em alegria. Mas se você não trabalhar a causa e ficar murmurando, questionando aquele momento, aquela face, você não dá lugar para Deus operar. Porque quando você trabalha a causa, há arrependimento, há entendimento. Eu estou nessa circunstância por causa disso e daquilo. Mas se você não trabalha a causa daquele sofrimento, é como se você fosse Adão, a mulher que tu me deste. A culpa não é minha, é dela. E aí muitas vezes nós estamos sofrendo por consequência de atos nossos e culpamos a Deus. E aí nos distanciamos de Deus, sendo injusto para com Deus, porque Ele não causou. Foram culpas, ou culpa da circunstância. Entendemos que na circunstância Ele pode operar o milagre, na circunstância Ele pode abrir portas, na circunstância Ele pode trazer luz em meio a essas trevas. Eu costumo dizer que Ele é o Deus do livramento. O livramento é o que, gente? Livramento é exatamente Deus não permitir que uma circunstância venha sobre nós. É Deus intervir a seu favor. É Deus impedir que algo aconteça. É um livramento. Mas temos que entender a causa do sofrimento. E até mesmo na provação. Por que eu estou sendo provado? É fácil entender. Se eu estou na escola e eu não estou a estudar, quando chegar o momento da prova eu posso ser reprovado. Para que eu não seja reprovado, eu tenho que entender a matéria a ponto de passar com boa nota. A partir do momento que eu passei por aquela prova, há um novo processo na minha vida. É como se eu subisse um degrau. Mas se eu não passar por aquela prova, eu fico estagnado. Assim é com Deus. Quando há uma aprovação, eu entendo que é uma aprovação, eu tenho que entender por que eu estou passando por essa aprovação. É porque tem um ministério específico na minha vida que eu ainda não aderi. É porque tem uma chamada específica na minha vida que eu ainda não tomei posse. É porque tem algo em mim que precisa mudar. É porque eu estou muito distante, preciso me aproximar mais. O que está acontecendo? Que essa provação veio sobre mim. Porque o Espírito Santo diz que é provação. O homem que é guiado pelo Espírito, ele tem entendimento. E ele sabe quando é circunstância. E ele sabe quando ele está sendo provado.